E aí, pessoal, tudo bem? Esperando aqui o professor Mário entrar e a gente já vai começar. Um pouquinho só. Mário. Mário, faz a solicitação aí para mim. Pessoal, tem mais pessoas que solicitaram aqui para entrar. Deixa o professor Mário fazer isso. Mário, você vai ter que sair e entrar novamente. E aí você solicita a participação. Aí. E aí, Mário, tudo bem? E aí, Maurício, tudo bem? Problemas técnicos aqui. Pessoal, boa tarde para todo mundo. Eu queria dizer que é um grande prazer aqui estar com o professor Mário. Mário, obrigado por aceitar o convite. Eu programei uma série de lives a respeito de resinas compostas, de prótese, e você é uma das pessoas aí que a gente quer muito conversar. O tema nosso aqui é sobre resinas compostas em geral, né? A gente vai tentar falar sobre resinas compostas, falando um pouquinho tanto da parte clínica e principalmente dessa questão da parte de como se comporta os materiais, né? Todo esse conhecimento que eu da base para passar para a gente. E a gente está fazendo isso daí num momento um pouco complicado para todo mundo, né? Essa questão da quarentena nossa, acho que todo mundo está passando por um momento difícil, né? O mundo inteiro está passando por isso, e nós também. Mas é bom a gente dizer assim que aproveitar esse momento para crescer na profissão, né? Porque, queira ou não, depois de passado tudo isso, a gente vai precisar trabalhar, né? E esses conhecimentos aí que a gente vai adquirir durante esse período aí, que todo mundo reclama que não tem tempo para estudar, né? Não tem tempo para fazer as coisas, e agora a gente está tendo esse tempo e vamos tentar fazer isso da melhor maneira possível. Bem, Maurício, primeiro foi muito gratificante estar com você. É gratificante estar com você. A gente tem estado junto em outras oportunidades e conversado muito, e daí surgiu a ideia desse esquema aqui de live, né? De fazer ao vivo. Eu, na verdade, estou fazendo pela primeira vez isso. Não tenho muita intimidade ainda com as câmeras aqui, mas eu acho realmente um momento onde nós estamos aqui todos em distanciamento social, nós estamos isolados, mas ao mesmo tempo próximos, porque né, a tecnologia, o celular nos permite tudo isso. E realmente o momento é conturbado. Mas veja bem que é interessante esse momento conturbado, porque ele trabalha com a ciência, né? São as pessoas que acreditam e as que não acreditam na ciência. E mesmo a ciência, ela tem as suas controvérsias. E dá essa abertura para que as pessoas se comportem de diferentes maneiras. E, naturalmente, as ideias são diferentes, e isso é importante. Compete a nós o discernimento de ver aquilo que funciona melhor para um determinado momento. Na odontologia é do mesmo jeito. Muita gente trabalha baseado na ciência e muita gente trabalha baseado muito mais na prática do dia a dia. A odontologia, essencialmente, é prática. Mas seria muito bom a gente associar essa prática à ciência, né? Com Você seria um certeza. profissional com muito mais qualidade, e é assim que eu vejo as coisas. Então, eu quero dar aí
o meu boa tarde a todos os nossos colegas, as nossas colegas que estão nos assistindo e dizer que é um prazer poder estar com vocês nesse dia de hoje, nesse momento que estamos passando. Não, com certeza, Mário. A gente assiste muitas pessoas mostrando casos clínicos, né? Eu também sou dessa linha, mas o que a gente vê é que falta realmente essa questão do conhecimento dos materiais, né? De como se comportam esses materiais, as resinas compostas. Então, nós fazemos restaurações e a gente depois não sabe por que falha, né? Não sabe por que nós temos algumas situações, às vezes, de manchamento precoce, fraturas. E essa nossa conversa vai ser muito importante para a gente esclarecer muita coisa aqui. Não tenha dúvida, Maurício. Vamos lá, o que eu puder, né? Eu acho que conhecimento tem que ser compartilhado. E essa forma aqui é uma outra forma de compartilhar conhecimento, né? Eu vejo o Hugo, que o Hugo entrou aí, o Hugo Oshima, quanto tempo está desaparecido. Hein? Não, tem muita gente conhecida. Porto Alegre sumiu. Muita gente conhecida aqui. Muito bom. Fico contente. Mário, então é o seguinte, eu pensei de a gente conversar da seguinte forma, a gente falar um pouquinho sobre as questões clínicas e você explicar para a gente por que acontece algumas situações, né? Nós temos então, fazemos restaurações todos os dias no consultório. Eu digo que resina composta, quem trabalha bem com resina composta, nunca fica sem paciente, né? Porque a grande maioria das situações, a gente realmente, o paciente procura o dentista para fazer restaurações, e então isso é muito importante para todo mundo. E nós sabemos, né, que os materiais que nós temos no mercado hoje são bons, mas têm comportamentos diferentes em algumas situações. Então a gente faz restaurações de dentes anteriores, sabemos, o clínico principalmente sabe que alguns materiais são mais difíceis de trabalhar na região anterior por causa da questão óptica, né? E nós fazemos também restaurações em dentes posteriores que muitas vezes nós temos fraturas precoces, desgastes exagerados dessas restaurações, porque provavelmente nós utilizamos o material errado para aquela situação. Então, acho que um assunto para a gente começar, o Garofalo entrando aqui agora, talvez a gente comentar um pouco a respeito disso, né, dessas resinas compostas que nós temos no mercado, das diferenças entre elas. Então, nós temos as resinas, hoje a gente trabalhamos com resinas microhíbridas, né, nanohíbridas, nanoparticuladas, elas têm composições diferentes e provavelmente o comportamento diferente também em algumas situações. Algumas eu escolhi aqui entre as perguntas que eu recebi durante a semana, e as pessoas perguntam a respeito de manchamento de resina composta. Então, nós temos feito restaurações e muitas vezes nós temos manchamentos precoces das restaurações e a gente fica sem saber por quê, né? Acaba trocando a restauração, troca a marca da resina, achando que é marca, mas eu queria que você explicasse para a gente assim, por que ocorre isso daí, né? Qual que é o motivo de ocorrer esses tipos de manchas precoces, que eu acho que é de interesse de todo mundo. Bom, eu primeiro quero saudar a todos que estão entrando aí. Eu não estou citando o nome de todos aí, porque é impossível. Então a gente só fica fazendo brincadeira com os amigos e não responde as perguntas conforme nós tivemos como objetivo nesse vídeo aqui, ou nessa live aqui. Bem, Maurício, na realidade, resina composta, o nome é tão popular que todo mundo acha que sabe, e que sabe usar, que sabe trabalhar, e não dá muita importância para as coisas. Na realidade, resina composta a gente chama também de um compósito, né? E o dentista tem que saber primeiro o que é um compósito, como que ela é formada. Eu sempre falo para os meus alunos, né? Veja a composição. Pela composição, você consegue identificar, você consegue saber o direcionamento, o comportamento que essa resina vai ter na boca, né? Pela maneira, pela forma que ela é composta. Então, um compósito, na verdade,
é uma mistura de dois ou mais produtos, né? Dois materiais ou mais, quimicamente diferentes, que se unem quimicamente para formar um terceiro. Então, as propriedades daquele primeiro com aquele segundo se misturam e formam um terceiro material com propriedades melhores ou, pelo menos, superiores a quando o material está isolado. Então, isso é um compósito. E a resina composta é formada por primeiro, uma matriz orgânica, né? Que são o que nós chamamos de monômeros, são moléculas. A base, o grupo funcional é o metacrilato, sempre. E depois você tem as partículas inorgânicas, que é o reforço, é a carga, é o que dá resistência ao material. E essas duas coisas são unidas. E para você unir tudo isso, você precisa revestir essa partícula inorgânica com um produto chamado silano. Porque senão a partícula inorgânica ela não se une com a matriz orgânica. Então ela se solta com facilidade. Quando você passa o silano, você faz com que o silano se una com a partícula inorgânica e, ao mesmo tempo, se una com a matriz orgânica, através do grupo metacrilato, que o silano também tem. Conclusão, você une matriz e carga e partícula inorgânica de maneira extremamente forte, porque é uma ligação química primária, covalente. Tá? Isso aí, quando você polimeriza, quando você aplica a unidade de luz numa irradiância correta, você estabiliza aquilo como um polímero. Aí você consegue ter propriedade mecânica do material, em termos de desgaste, quer dizer, ela desgasta pouco. Para se ter uma ideia, uma resina bem polimerizada, ela tem um desgaste hoje semelhante ao desgaste do esmalte natural. Do esmalte natural. A outra coisa importante, quando você polimeriza, você não tem absorção de água. Se você não tem absorção de umidade, de água de corante, você também não mancha a resina. Então, todo manchamento é proveniente de uma falha ou da polimerização pelo dentista ou numa falha da união entre a partícula e a matriz orgânica com esse silano. E aí, esse silano absorve o pigmento, porque ele absorve a água e acaba manchando aquela resina. É simplesmente isso. Então, tudo depende muito, claro, do fabricante, que cada fabricante tem uma matriz orgânica. A base é metacrilato, mas cada um tem o seu monômero, o seu comonômero, né? E esse comonômero, ele tem qualidades melhores ou piores. Ele forma um polímero mais resistente ou menos resistente. Mais resistente a solventes, como o álcool, né? Mais resistente a ácidos, quando a gente ingere o suco de laranja, ingere refrigerantes que tem ácido. Tudo isso, se essas três formas, se essa união desses três componentes não for efetiva, o material desgasta, ele plastifica, ele se quebra, ele fratura e assim por diante. Você acaba não tendo propriedade mecânica no material e a decorrência clínica, ela aparece de diversas formas. Uma delas é o manchamento, a outra é o desgaste, a outra é a fratura das bordas. Então, a gente pode dizer que se eu utilizar uma resina de qualidade, né, o problema que posso vir a ter é por culpa minha mesmo. Exatamente. Então, eu não utilizei o equipamento adequado, então não fiz a aplicação da luz da maneira correta. Pelo tempo correto. Agora, isso é válido de resina para resina. Não dá para a gente ficar testando isso para cada marca de resina, porque seria esse controle de qualidade. Isso não se faz em ciência, tá? Mas, teoricamente, é isso. Agora, quimicamente, existem monômeros de qualidades diferentes, tá certo? E aí você tem resinas de primeira linha, de segunda linha, é que as pessoas não sabem, mas o mercado também convive com essas situações de primeira, segunda e terceira linha, porque a disputa pelo preço no mercado é muito grande. E outra, o acontecimento clínico do manchamento e do desgaste, ele não ocorre de imediato, ele ocorre a longo prazo. Por exemplo, uma resina convencional, aí, se ela não for bem polimerizada, se ela não tiver um monômero resistente ao solvente, em 1 mês, 3 meses no máximo, ela está totalmente opaca. Totalmente opaca. Perfeito, perfeito. E os monômeros têm afinidade, então, também por água, né?
que alguns monômeros hidrolisam mais fácil do que outros. Isso. Na realidade, quando a resina foi idealizada através da famosa molécula chamada bis-GMA, ela tem 2 grupos hidroxila. E a hidroxila era exatamente o local de entrada da água que plastificava mais essa matriz e a resina desgastava mais, pigmentava mais. Mas a partir de 1998, isso foi se alterado, né? O bis-GMA, ele foi alterado, foi removido essa hidroxila e colocado ali mais uma cadeia de 5 carbonos cada lado da molécula. Então, você aumentou o tamanho da molécula e deixou ela mais hidrófoba. A partir daí, o que aconteceu? A sua matriz orgânica, ela ficou mais resistente à ação do meio, da água, da umidade, ficou mais hidrófoba. Então, ela pigmenta menos, ela desgasta menos. E a outra coisa interessante que aconteceu é que com essa molécula maior, você precisou de menos tempo de luz. Antigamente falava-se 40 segundos, hoje se fala em 20 segundos. Porque aumentou o tamanho da molécula, você precisa de menos moléculas para fazer o mesmo tamanho de polímero. E a outra coisa mais interessante é que aí começaram a surgir as pessoas que são bons de escultura como você. Você coloca a resina, ela não se desmancha, ela tem tixotropismo. Quem fez isso, na realidade, é o tamanho da molécula. Então, uma pequena alteração na molécula deu inúmeras vantagens à resina composta, que se transformou no material que nós temos hoje, tá certo? Então, uma pequena mudança na molécula. Então, a mudança química na matriz orgânica e mais tarde veio a mudança na partícula inorgânica. Então, me corrija se eu estiver errado aqui. O bis-GMA é muito comum a gente encontrar ele em adesivos, correto? Sim. E até estou vendo aqui uma pergunta da Glaucia com relação ao uso de adesivo para manipulação da resina composta, de aplicar adesivo bond, né, durante a manipulação. Muitos profissionais gostam de utilizar o bond, né, um pincel, numa espátula, e eu sempre peço para evitar esse procedimento, justamente porque o bis-GMA contido no adesivo acaba tendo uma alteração mais precoce devido à afinidade, à hidroxila que existe na molécula do você deixa o material mais monômeros pendentes, e aí você absorve mais pigmentos, porque ele não vai se polimerizar. Exatamente. Entendeu? Então, O seu grau de conversão, depois que você aplicou, você não tem mais. Ele vai ficar uma coisa... Ele entra no meio das moléculas e ele não participa dessa efetivação da polimerização. Entendeu? Você trabalhar com... que nem as pessoas, que às vezes a resina... Por que a resina gruda na mão, né? Ou no instrumento, quando ele vai colocar? Porque o oxigênio, ele inibe a superfície da resina. Então, você fica ali, tem uma superfície reativa. Quando se coloca no instrumento, ela gruda. Então, muita gente usa álcool, por exemplo, para não grudar na mão. O álcool é solvente. Quando você coloca o álcool, você está inserindo, né, um solvente na camada de resina que você está aplicando. Então, você não pode aplicar o bis-GMA, por exemplo, porque ele está diluindo a matriz. Você diminui a resistência do material. O álcool é solvente. Você forma camadas não polimerizadas. A forma mais fácil é pegar uma gaze e limpar a ponta do instrumento para pegar um novo incremento para colocar. Simples esse movimento. Você tira o monômero da espátula e ele não gruda mais. Porque, na realidade, é aquele monômero, né, que fica reativo na superfície, que faz ele grudar ou que deixa um material mais líquido. Por exemplo, o bis-GMA único, fica um bis-GMA mais líquido em cima. Aí forma camadas. Exatamente. E eu digo sempre o seguinte, se a pessoa tem essa dificuldade, então escolha uma resina que não tem essa característica, né? A gente tem resinas que realmente não aderem na espátula, né? Então, é preferível fazer isso do que utilizar uma resina, um material que você tem essa dificuldade, e querer utilizar um artifício da utilização de adesivo. Sim, um artifício técnico, né? Exatamente. Mas o artifício é a limpeza do instrumental, só isso. Eu sempre falo o seguinte, né? O fabricante não fez para ser utilizado dessa forma. A formulação da resina é com aquela quantidade de partículas para aquela quantidade de monômeros. A partir do momento que você acrescenta
entre as camadas, uma camada de adesivo, você acaba realmente alterando a composição, aquela concentração de partículas na mistura, criando uma fragilidade e realmente facilitando o manchamento. Correto? Exatamente, é isso aí. Clinicamente, você que faz clínica, deve ter visto muitos desses manchamentos, que às vezes quando você vê um manchamento, você não sabe do que ocorreu, porque você não sabe como foi feita a restauração. Mas são esses fatores que são adicionados durante a confecção da restauração ou durante a formulação da resina, que resultam nessas consequências que clinicamente não são satisfatórias. E eu te falo mais, Mário, uma coisa clínica que a gente observa muito, né? Quando você faz uma restauração e você usa uma matriz. Então, a pessoa usa uma matriz, ou de poliéster, ou de metal, não importa que tipo de matriz, faz o condicionamento ácido ali do esmalte, né, ou total que seja, e aplica o adesivo. Só que esse adesivo ele aplica e fica na superfície da matriz. E ele não remove essa matriz, ele simplesmente o profissional pega e depois complementa com resina e faz a restauração. O que a gente observa clinicamente é que aquela superfície onde tinha a cobertura, ou seja, aquela superfície externa, na verdade, ficou com adesivo. Né? Você tem um manchamento precoce. É uma coisa típica, né, de quando se faz restaurações e que você suja a matriz e você não troca ela. Porque o adesivo contém solvente. Contém solvente, ele é hidrófilo, ele absorve tudo que é pigmento, umidade. Então você tem... É a mesma coisa que as pessoas passavam na superfície da restauração em resina composta, uma camada de adesivo, né? E depois falaram, mas fica pior. Claro que fica pior. Você está colocando uma camada de material hidrófilo naquela superfície, entendeu? E dependendo do tipo do adesivo, pior ainda, né? É conhecer o material, a composição, para não cometer os erros. Basta isso. Mesmo colocar um monômero hidrófobo na superfície, você deixa uma camada, ela fica assim, como um glaze ali naquela superfície, mas ela absorve mais pigmento. Porque se ele for o bigemeado diluído, por exemplo, ele tem a hidroxila, que vai absorver água. Entendeu? Exatamente. É pior. É pior. É a mesma coisa das pessoas que querem polimerizar colocando... polimeriza e depois coloca uma camada de gel e polimeriza depois. Quando ele polimerizou a primeira vez, ele já consumiu os fotoiniciadores. Ele tem que pôr o gel antes de polimerizar. Exatamente. Aí é uma outra questão. Mas às vezes eles falam, mas fica mais brilhante. Claro, você joga água com a gás umedecida, você remove tudo, fica mais brilhante. Mas você não conseguiu nenhum resultado efetivo da polimerização. Então, são assim, pequenos equívocos. Não, perfeito. Falta de conhecimento. Perfeito. A partir do momento que você já fotoativou, né, da primeira vez, você consumiu a canfroquinona, ou outro fotoiniciador que a gente tem ali, e não adianta colocar o gel que não vai surtir efeito. Não tem perfeito. Efeito. Eu vi uma outra pergunta aqui que passou aqui, muito interessante, uma dúvida de todo mundo também, é com relação ao reparo de resina composta. A gente vai fazer... e outra coisa, assim, entenda o seguinte, eu estou falando, são questões clínicas, e acontece comigo, acontece com todo mundo. Então, fratura de restauração, restaurações mais antigas, ou restaurações até não tão antigas, e a gente tem que fazer um reparo, isso é uma coisa comum. Porque, embora você fale assim, troca tudo, mas não vai ser trocado tudo, né? E toda vez que você acaba trocando toda a restauração, você corre o risco de acabar desgastando mais dente, e a gente realmente lança a mão desse reparo em muitas situações. Só que a nossa dúvida sempre será que eu preciso fazer a silanização? Será que é só adesivo? Será que o que eu faço nessa superfície da resina que eu vou reaproveitar? Né? E outra coisa, pessoal, é reaproveitar resinas assim que você vê que tem condições de ser reaproveitada, né? Não tem nenhuma infiltração e de preferência aquela restauração que você mesmo fez, você sabe como foi feito aquilo lá e que material foi utilizado. Mas eu sei que acontece, é o que te falo, acontece comigo também, né? Às vezes você faz uma restauração e por algum motivo tem uma pequena fratura e você tem que fazer um reparo. Qual que é o procedimento correto ali para a gente conseguir uma coisa efetiva e longeva? Então, eu acho que a primeira coisa importante, você disse aí, quando você sabe quem fez a restauração. Se foi você mesmo, seria interessante que você continuasse e você fizesse o reparo. Quando não foi você, você não sabe a data dessa restauração, o tempo que ela tem na boca,
às vezes é melhor você refazer, tá certo? Porque você não sabe que resina está lá, qual tipo de resina está lá, porque você não sabe qual é o monômero, o tipo de partícula, e o quanto tempo ela está na boca, quanto que ela absorveu de umidade nessa boca, tá certo? Agora, quando é você e tem tudo anotado, você sabe o que está fazendo. Mas, assim, em geral, você vai remover, quebrou, você vai fazer um desgaste na superfície que ficou da resina, no remanescente de resina que está lá, um desgaste, limpar aquilo lá com água, jato de água, e secar muito bem. Aí a pergunta é, eu passo silano? Não, não precisa passar silano. Por que que não precisa? Porque a resina que está lá, que tem uma partícula inorgânica, uma partícula cerâmica, ela está envolvida pela matriz resinosa. E o silano não vai ter efeito naquela matriz resinosa que não tem mais grupos reativos. Então você passa o adesivo e o adesivo também não vai reagir, porque não tem matriz reativa lá. O adesivo vai entrar na rugosidade, na retenção mecânica que você fez pelo desgaste. E aí você polimeriza o adesivo e acrescenta, refaz a restauração. Polimeriza e terminou. Qual é a resistência da resina antiga com a resina nova? 50% de uma resina nova. Perfeito, perfeito. Isso daí é uma coisa que eu tenho falado muito a respeito de cimentação de peças de resina, né? Que realmente não tem nenhuma ligação química ali praticamente. Você vai realmente ter que fazer um imbricamento mecânico, né? Por isso que a gente acaba jateando a superfície interna da restauração para fazer a cimentação de uma peça dessas que são fresadas ou que são feitas no consultório. E você acha que tem alguma diferença com relação à asperização dessa resina? Se utilizar uma ponta diamantada ou se eu fizer um jateamento ali com óxido de alumínio, logicamente fazendo isolamento absoluto, né, para que não haja aspiração do óxido. Mas o que você acha que é melhor? Você acha que é uma coisa indiferente? É indiferente. O jateamento vai deixar apenas a superfície mais uniforme do jateamento. A retenção é mais uniformizada, enquanto que as fresas diamantadas, elas deixam aquilo um pouco mais heterogêneo, a superfície, entendeu? Mas em termos de retenção, de resistência de união, isso não muda, é muito parecido. Então, o que dá menos trabalho, o que é mais fácil, use o que é mais fácil na clínica, entendeu? Ok. Se você precisa isolar, para fazer o jateamento, faça o Exato. gaste dentro com a brocas lá e lave e acabou. Porque o resultado vai ser igual. E com relação ao tempo que já tem essa resina, você acha que tem um limite? Por exemplo, uma resina de 1 ano, 2 anos, 6 meses? Isso é difícil. Eu acho difícil, Maurício. Eu acho mais importante ser você que tenha feito a resina, aí independe do ano. Uhum. Agora, quando você não sabe qual resina aí independe. Melhor trocar, né? Também. Você tem que remover. Eu prefiro remoção. Ok. Mário, outra questão. O pessoal pergunta muito também a respeito de resinas da Bookfill. Né? Estou vendo então, um monte de perguntas. Tem um monte de perguntas, é difícil aqui de... Pessoal, depois dessas perguntas, se a gente não conseguir responder todas aqui, eu respondo depois. No grupo do Telegram, por isso que eu falei para o pessoal, entra no nosso grupo, né? A gente tem um grupo no Telegram, qualquer coisa vocês vejam no meu story ali, e se cadastra lá que depois o professor Mário vai colocar ali no grupo ali algumas respostas às perguntas aí. Mas, Mário, as resinas Bookfill, né, porque um monte de gente usa, né? Por que a gente usa? Porque é fácil. Porque realmente é fácil, né? Eu simplesmente vou lá e encho a cavidade, aquela cavidade que eu tinha que colocar em vários incrementos, de repente apareceu um material que eu consigo encher tudo de uma vez e fazer a restauração. E todo mundo gosta. É uma coisa que a gente tem assim como algo que facilitou muito as nossas vidas. Mas eu sei, porque eu converso muito com você também, né? A gente lê muito, que não é só isso, né? Ele tem alguns problemas. Então eu quero saber de você primeiro. A primeira coisa. Essa resina, ela polimeriza realmente 4 a 5 milímetros, né? Como dependendo do fabricante, de profundidade.
tá? Ela polimeriza realmente, ou tem alguma condição para que isso ocorra, né? Isso é uma coisa importante, porque o que eu vejo é que as pessoas simplesmente compram a resina, começam a utilizar, não tem uma outra orientação, simplesmente falam para ela assim, ó, agora essa resina você consegue fazer a polimerização em profundidade de 4 milímetros. E aí o dentista compra esse material e começa a fazer a restauração e está contando que aquilo tudo está realmente polimerizando até o fim, né? Fazendo uma coisa temerosa até, né? Você vai fazer uma classe 2, preenche toda a classe 2 ali e faz a polimerização com a luz que tem, com o equipamento que tem. Eu queria saber primeiro isso, realmente ela polimeriza nessa profundidade toda, tá? E se polimeriza, se existe alguma condição para que isso ocorra. Tá. Bom, resinas Book, né? O que é uma resina Book? Eu costumo dizer para meus alunos, né, como eu sou mais velho do que eles, eu sou mais antigo, eu sou da época do Ladaptic, do Concise, que também eram resinas Book, só que eram resinas quimicamente ativadas. Você misturava uma pasta base com uma pasta catalisadora e colocava aquilo tudo de uma vez só na cavidade. Isso é Book, que vai em massa, tá? E o que acontecia? A resina contraía, gerava tensão e gerava a famosa linha branca, que vocês até comentaram a semana passada. Exatamente. Já estava assistindo, você estava assistindo. Isso, eu estava assistindo. Para ver se não havia nenhuma bobagemzinha lá. Brincadeira, né? Eu assisti lá e vi a hora que alguém comentou que ela não conseguia que a cor ficasse semelhante, bem na linha de união havia uma diferença, que é essa linha branca, que é, na verdade, a fratura daquele esmalte, da capa superficial, que fratura em função da tensão gerada pela contração da resina. Por isso que ela não conseguia, nunca ela vai tirar aquela mancha lá. E é por isso que colocar em incrementos facilita você não ter essa mancha, né? Então, já vem aí que a minha opinião é que se use por incrementos. Então, o que é uma resina Book? É a mesma matriz orgânica, com algumas com menor quantidade de partículas e partículas de tamanho maiores, para que você possa passar a luz possa passar através da matriz e não se espalhar, para que você tenha maior profundidade de polimerização. Por isso que a maioria delas eram transparentes, né? Translúcidas. As primeiras eram translúcidas. E eram flow, porque tinha menos quantidade de partícula. Eram resinas com menor resistência. Então, a indicação se coloca, preenche, deixa 1,5 milímetro de final para você preencher com a resina convencional. Não era assim? Exatamente. Perfeito. Então, a composição de uma resina Book, a ideia era você ter, além do bis-GMA, ou remover o bis-GMA e colocar o bisema, que é aquela matriz sem a hidroxila, que eu falei agora, que é de 1998. Por quê? Porque quando você aumenta o tamanho da molécula, né, você aumenta o tamanho da molécula, você tem menos contração, porque você precisa de menos molécula para formar o mesmo polímero. Então, a contração é menor. Se você tem contração menor, você tem menos. Então, teoricamente, você poderia colocar em volumes maiores. Tá? Agora, a primeira pergunta, a luz passa? Passa. Nós temos uma revisão feita aí pelos meus alunos, né? A Renale, a Marina, o Christian e o Fabian, sobre profundidade. E o que a gente percebeu lá? Que você realmente polimeriza 4 milímetros de profundidade. Isso é verdade. Mas não são para todas as resinas. São para algumas. Tá certo? Só que tem um porém. Se seu aparelho, a sua unidade de luz visível, não emitir pelo menos 1.000 miliwatts por centímetro quadrado, e o diâmetro da ponta ativa do seu aparelho não for de 0,8, você mínimo, não consegue emitir 20 joules de irradiância, aí você não terá a polimerização completa. A parte final da resina, os últimos milímetros ficam subpolimerizados. Tá certo? Subpolimerizados. Esse é um ponto. Então, ela polimeriza desde que você utilize uma unidade de luz real, com irradiância
padronizada, conferida, aferida. Não qualquer uma por aí. Tá certo? Ok. Outro ponto importante é que a resina Book, apesar de ter esses monômeros chamados de moduladores de tensão, a quantidade desses monômeros não é suficiente para evitar a tensão gerada pela contração de polimerização. Então, se a resina convencional hoje gira em torno de 2 a 3 de contração, a resina Book, ela tem um pouco menos, ela tem 30% a menos de contração. Gira em torno de 1,6, 1,7. Mas isso não significa que ela não gera tensão. Toda vez que ela ficar confinada em uma cavidade, ela vai se soltar dessa cavidade. Por quê? Alguém pode falar, mas tem inúmeros trabalhos até de 5 anos clínicos que mostram que ela não tem problema. Não tem porque a resina está unida no esmalte. Na dentina, é que não dá para você tirar o dente e olhar, mas se você tirar o dente e olhar, a parte lá do assoalho, dos lados, estão todas abertas. O dia que essa resina se soltar no esmalte, ou o esmalte se quebrar e formar um gap, uma fenda, o biofilme vai penetrar e você vai ter problemas endodônticos assim, rapidamente. Tá certo? Então, na realidade, a Book colocada dessa forma em volume, a resina contrai e gera tensão por volume. Ela vai gerar tensão e vai se soltar do fundo da cavidade. Tá? Então, a facilidade que ela lhe traz não diz para que você faça as coisas como o fabricante está recomendando. É só você olhar a composição do material. É só olhar. Se você procurar na literatura, está escrito, ela funciona igual a uma resina convencional. Claro, quando você faz camadas de 2 milímetros, são camadas de 2 milímetros. 2 milímetros é quase já uma Book. Porque já por metade da cavidade você já preencheu. Incrementos, principalmente o que vai próximo do assoalho, da parede da cavidade, tem que ser mais fino que isso. Para que você consiga unir aquela parede com o próximo incremento que vem. Senão você vai ter sempre formação de fenda. Isso, quer queira ou não, as pessoas gostem ou não, as empresas gostem ou não, é assim que acontece e é assim que será. As coisas estão mudando. Hoje a Book não tem toda essa glorificação aí, né? Porque as pessoas mostram só o que é clínico, não mostram o que é ciência. Mas basta ler um pouquinho. Depois eu posso disponibilizar uma literatura para as pessoas lerem e terem essas convicções que eu estou falando agora. Então, o conselho que eu tenho dito em todas as aulas que eu dou é assim, não se iludam com a facilidade que o fabricante lhe oferece. Porque o resultado disso vai ser ruim para você, porque você vai ter que repetir a sua restauração. Além disso, a qualidade das Book, em termos de polimento, de estética, não é das melhores. Toda vez que você faz uma Book, você tem que trabalhar com fresas. E aí você vai deixar uma superfície não muito qualificada. E ela muda, se altera de cor com facilidade. Ela fica mais opaca muito rapidamente também. Perfeito, Mário. Então, quem faz clínica deve ter tido essas observações ao longo dos anos. Eu não faço clínica, eu estou me baseando nas coisas que eu li e que eu trabalhei no laboratório aqui. Com relação às Book, realmente é uma coisa que isso é muito importante, né, pessoal? Quem quer utilizar Book, né, independente a preferência de usar Book, realmente utilizar, então, um equipamento que tenha a irradiância apropriada para isso, né? Que tenha de 1000 para cima, 1000 miliwatts por centímetro quadrado para cima, para que tenha realmente uma segurança que aquilo polimerizou. Com relação à técnica, Mário, uma coisa que eu já utilizei, eu queria até saber a sua opinião, com a Book, não utilizá-la preenchendo tudo de uma vez, mas fazendo uma camada mais fina no fundo da cavidade, né, que é aquela parte mais crítica, em que eu faço a polimerização e depois eu preencho com um volume maior da resina. Eu sei que vai ter a contração de polimerização,
mas eu queria saber se aquela parte mais profunda, que eu coloquei a camada mais fina, ou seja, acabei colocando como se fosse uma resina comum, né? O primeiro incremento, já polimerizando ela, e depois preenchendo o restante. Isso daí, na tua opinião, ela acaba tendo alguma... Funciona. Funciona, Funciona. né? Funciona. Funciona porque quando você protegeu o seu adesivo com a camada mais fina, de uma flor, por exemplo, lá embaixo, você formou uma região mais resiliente ou para absorção da tensão daquela resina que você vai colocar depois. Então, você preserva mais a união nas regiões a união nas paredes da cavidade. Ótimo saber disso. Então, é uma forma, talvez, para quem gosta do material, que quer utilizá-lo, né? É fazer dessa forma e a gente acaba melhorando, então, a questão deste problema, né? Que a gente tem com esse material. Sim, sim. Mas... falamos de book, eu ia te perguntar a respeito da contração, você já respondeu, né? Que contrai realmente. Porque as coisas, são duas coisas importantes da book, né? Ou três. Acho que a primeira é a polimerização, que ela realmente consegue. A segunda é a contração, que ela gera tensão depois da contração. E a outra é clínico, né? Que é o acabamento, que é pior. O acabamento dela é mais difícil de ser dado. Eu até acho o seguinte, Mário, essa questão do acabamento, algumas resinas books, hoje a gente consegue realmente um polimento bom. Tá? Então, eu não diria que isso seja um problema. A terceira, né? Aí e vamos pela sua experiência. Essa daí é uma questão assim que eu acho que em termos de clínica, né, é possível conseguir um polimento bom. Tem algumas resinas book hoje que nós temos até uma opacidade muito parecida com o do esmalte natural. Então, em termos de estética, em termos de acabamento, eu não vejo isso como problema, não. Mas essa questão realmente que você comentou é uma coisa que chama atenção, porque muita gente utiliza com o equipamento inadequado, né? Tá preenchendo aquilo lá em 4 milímetros, fazendo a polimerização, fotoativação, simplesmente colocando na oclusal e não está conseguindo atingir o fundo a base, né, do material. Aí também não vai ter problema pelo menos não vai ter problema de tensão, né? Não vai polimerizar. No final da década de 90, 98, por aí mais ou menos, saiu uma resina chamada Alert. Era book. A ideia era só que não deu certo. Entendeu? É que as pessoas esquecem. As marcas comerciais, elas vêm muito rapidamente. É que nem marca de carro, né? Todo ano tem um carro com um logo diferente. Alert era as pessoas amálgama like, né? Era condensável, mas era condensável. Já surgiram tantas bobagens da odontologia, que nem amálgama adesivo, que você nem imagina o que se faz. A resina condensável, né? Resina é um plástico, a resina não se condensa, mas... porque melhora o ponto de contato. Claro que não melhora. A resina, você aperta, ela vai e volta, ela tem memória. As pessoas têm que... Já disse, é só olhar a composição. O DNA de um material está na composição. Olhe lá, sabendo um pouquinho de química, você consegue saber o resto. Identificar tudo. Exato. Uma outra coisa muito, muito interessante para todo mundo, Mário, é com relação ao polimento do material. Não diria para você simplesmente do polimento, mas até de manter esse polimento ao longo do tempo, né? Da gente não perder o polimento, o brilho superficial tão rápido. Com certeza a composição do material influencia nisso, né? Eu queria que você discorresse um pouco sobre o assunto, porque nós sabemos que não é simplesmente a técnica de polimento, né? Dependendo do material que eu vou fazer o polimento, eu tenho mais ou menos, não é nem questão do operador, né? Eu tenho uma capacidade de conseguir um polimento melhor ou menor, por causa do tamanho das partículas, né? E essas coisas aí que eu quero que você discorra. E fica, então, isso daí para todo mundo até, né? Porque a gente se prende muito à técnica do acabamento e polimento, esquece do tipo de material, porque dependendo do material eu consigo polimento de várias maneiras com facilidade. Dependendo do material, qualquer coisa que você utilizar ali não consegue realmente o polimento adequado. E uma outra coisa que é muito comum também, que os dentistas muitas vezes usam pastas polidoras
que acabam, que tem uma base gordurosa ali na pasta, né, que você acaba lustrando, na verdade, a superfície. Então, você preenche as ranhuras com o material lá, a pasta polidora. Eu falei, igual passar lustramóvel, né? Passar lustramóvel, o móvel é cheio de ranhura, você passa e fica brilhando. Aí você tira aquilo lá e volta a ter... Aí fala, nossa, a resina perdeu o brilho com facilidade. Pô, mas na verdade, você não deu polimento na resina, você lustrou ela, encheu de material ali gorduroso ali nas ranhuras, e aquilo lá que dá o brilho. Eu queria que você discorresse um pouquinho sobre isso daí, que eu acho que de interesse de todo mundo, é uma coisa clínica realmente, né? O polimento, Maurício, claro, está em função da parte, principalmente da partícula, né? Do reforço, da partícula inorgânica. As resinas, quando elas foram desenvolvidas lá na década de 60, ela usava quartzo, né? E o tamanho do quartzo, da partícula, era 70 micrômetros, né? Hoje, o tamanho da partícula das resinas convencionais é de 0,6 micrômetros. Então, veja só como nós evoluímos. Só que não é mais quartzo, é um vidro. O quartzo era muito difícil de ser moído, então a tecnologia de moagem do vidro era mais simples, e o vidro tem o índice de refração parecido com o do quartzo, né? Então, você não teve diferenças. Quando você colocou 0,6 de tamanho de partícula e colocou em torno de 56% a 60% em volume naquela matriz orgânica de monômeros, nós conseguimos uma resina com resistência para ser usada em dente posterior e qualidade de polimento para ser usado em dente anterior. E aí surgiu a primeira resina universal, já que atualmente tem uma universal no mercado, né? Ela não é a primeira universal, já teve uma antes. E sabe quando foi isso, não? Muita gente que está assistindo nem havia nascido. Foi em 1986. Chamava-se Herculite. E é da empresa Care. Que acho que está no mercado ainda. Uhum. Então, você tinha resistência, dente posterior. Você tinha polimento, dente anterior. Servia para as duas coisas. Porque naquela época a gente não tinha. Tinha uma para dente posterior e outra para dente anterior. Tá certo? E ela dava polimento. Então, nesse tamanho de 0,6 micrômetros, você tem um bom polimento. E você faz polimento, polimento se faz. Começa com alguma coisa que tem uma granulação um pouco maior e passa sempre para as menores. E aí existem as diversas formas do mercado. Eu não vou discorrer aqui porque eu nem conheço, né? Quase um trabalho em clínica, eu também não compro essas pontas. E depois tem as pontas siliconizadas, né? Que dão mais o brilho. Mas, em geral, são pastas diamantadas, que você se usar em 0,5, 0,5, 0,25, impregnado em alguma coisa, você dá um belo de um polimento na sua resina. Tá certo? E além disso, a evolução na evolução das partículas, saiu lá do quartzo para a partícula vítrea, e em 2000, veja, 2000, está fazendo 20 anos, apareceu no mercado a partícula na escala nanométrica. Então, se imagina, se você tem uma partícula de 0,6 micrômetros, se você passar para nanômetros, são 600 nanômetros. E, de repente, aparece uma resina com uma partícula de 20 nanômetros. A diferença é muito grande, né? É muito grande. Então, qual é a diferença disso? É exatamente o polimento. O polimento e o brilho. Quando você faz o polimento, o que acontece? A partícula, ela se solta. Se uma partícula tem 0,600 nanômetros, ela é maior do que 20 nanômetros, ela vai sair primeiro. Então, a porosidade que fica vai ser o quê? Uma porosidade, uma rugosidade, onde vai prender pigmento, onde vai dar o quê? A mudança de alteração de cor. Ou vai ficar opaca, porque a luz bate e não é mais refletida. Enquanto que a partícula na escala nanométrica, ela mantém o brilho por mais tempo. Tá certo? Agora, como que você faz o polimento com isso? Eu acho que você que é clínico tem assim, uma série de experiência, uma variada experiência em diversos instrumentos e fresas e brocas para você fazer polimento. Acho que você seria, inclusive, melhor do que eu para explicar isso. Porque as rugosidades, elas são variáveis. Começa do maior e vai para o menor. Mas o final é sempre uma pasta diamantada
que seria feita com feltro, alguma coisa assim, que dá o lustre final e deixa melhor. É assim que se faz no meu entendimento. Agora, a marca comercial eu já não conheço do que poderia ser usado. Essa história que você contou das resinas aí, então, só para o pessoal saber, então a resina de nanopartículas surgiu aí na época, se chamava Filtech Supreme, né? Que hoje é a Z350 XT. E realmente essas resinas com nanopartículas a gente consegue o polimento muito fácil, viu, Mário? Não precisa nem de pasta, é só realmente, se você utilizar um material adequado, você consegue o polimento. Eu tenho realmente dificuldade com alguns materiais são mais difíceis de polir. Eu já até comentei com você, tem material que você coloca borrachas, né, de polimento e você acaba com a borracha e o material, ou seja, a dureza das partículas é maior do que a do material que eu estou utilizando ali, a borracha que segura o diamante. Você deve estar falando daqueles produtos que é base de ormocer, né? Exatamente. Organic Ceramic. Na realidade, é um monômero, são monômeros que são ligados à sílica. A sílica que é rígida, que você, quando passa a pasta, corta. E aquilo lá, entendeu? você por isso que ela não faz... dá bom polimento. É por causa da sílica na matriz. Porque ela acaba... A dureza dela é maior do que do material polidor. Né? Então, isso é uma coisa que também não pode. Né? Então, o material ser mais resistente que o material polidor, a gente não consegue polimento. Mas as resinas de nanopartícula, realmente, a gente consegue um polimento muito bom e mantém um polimento bom. Eu lembro até que você comentou uma vez que no início, as primeiras que surgiram, a gente não conseguia um polimento tão bom e depois, de repente, começou a polir melhor, né? Porque os nanoclusters que formavam então, o aglomerado das nanopartículas a força entre as partículas era tão grande que quando saiu o nanocluster, o cluster inteiro, né? E depois, agora, com essas modificações todas, a gente consegue realmente um polimento melhor e a manutenção desse polimento melhor. Há muitos anos atrás, Maurício, já tem alguns anos mesmo isso, quando surgiu a nanopartícula, eu tive oportunidade de fazer os ensaios com ela, né? E um deles foi na boca. E eu fiz uma restauração, uma aluna minha do meu curso fez na mesma boca, no segundo molar e primeiro molar. Uma ela usou o Z100 e outra usou essa Filtech, na época, não chamava Z350. E fomos seguindo ao longo do tempo. Eu tenho fotografias até de 7 anos. E você vê que o brilho vai se mantendo ao longo do tempo, né? Essa fotografia, que na época com a resina da 3M, e eu mostrei para o pessoal da 3M, ela foi parar nas mãos das pessoas lá na 3M de São Paulo. E eu fui até lá para mostrar por que isso acontecia, né? E naquela época era interessante, porque ele tinha uma resina chamada translúcida, que era só sílica. Então, quando você passava essa translúcida na superfície, ela que dava o brilho, porque ela era sílica de 20 nanômetros. Quando você passava o esmalte, por exemplo, o corpo dela, que formava esse nanocluster, o nanocluster tinha 1,5 micrômetro de tamanho. E você dava o polimento, ela ficava aquele buraco de 1,5 micrômetro. Então, ela ficava mais rugosa do que uma resina convencional. E aí, eu fui lá apresentar, mostrar para eles o que acontecia aquilo lá. E mostrei, é a partícula, é o tamanho da partícula, o nanocluster que está saindo. E aí, naquela época, a química que trabalhava lá, já está aposentada, chamava Sumita Mitra, uma indiana muito boa, com grande conhecimento. Ela me falou assim, e falou assim em público, né? Isso é fácil de resolver. Vamos diminuir a força de coesão entre as nanopartículas, que forma como um cacho de uva, né? Uhum. E a sequência disso foi a Z350. Então, na verdade, eu tive uma grande colaboração com essa informação clínica dada a eles naquela época. Aí veio a Z350, e a Z350 é tudo 20 nanômetros e é só sílica. E tem o titânio para dar radiopacidade, essas coisas todas, mas a maioria é sílica. Mas, posso dizer para você, o polimento não fica igual àquela translúcida da primeira. Perfeito. Eu tenho um dos casos mais antigos de passar resina, na época era Supreme, é um dos casos que eu tenho, né? Inclusive a empresa usa para mostrar a longevidade. E realmente o que a gente vê é essa manutenção do brilho. E na época foi utilizado isso. Eu fiz a restauração com a translúcida
no final. E por isso a gente vê, realmente vai passando os anos, já tem mais, então, deve ser uns 12 anos isso daí, o brilho permanece, é uma coisa assim. E, inclusive, eu queria que você dissesse a diferença disso daí para resina de micropartículas. Você lembra que a gente usava Durafil, né? Que eram resinas de micropartículas, que também o polimento era devido ao tamanho das partículas, mas por que aquela resina hoje já não faz sentido? Né? Porque eu lembro, é um material assim, que desgasta com muita facilidade. Né? Eu queria que você explicasse essa diferença, porque eu acho que é interessante para o pessoal entender qual a diferença, por que a nanoparticulada funciona assim e aquela que era microparticulada, que dava o polimento inicial muito bom e se mantinha até o polimento, né? Não tinha longevidade. A gente acabava desgastando, perdendo, fraturando com muita facilidade esse material. Então, esse é o segredo tecnológico que a 3M tem, né, Maurício? Se eu soubesse, eu venderia para as outras empresas também. Não, eu queria que você dissesse com relação à micropartícula, né? O problema da micropartícula, né? Que era para a gente, era um material que nós utilizamos muito, né? Isso. Antes das resinas nanoparticuladas, só tem uma no mercado ainda, né? Quando vencer a patente, eu creio que todas... Aí todas vão acabar ficando. Aí vai abrir a porteira e todo mundo vai ser resina nanoparticulada. Mas, assim, todas as resinas, elas contêm 20% de nanopartícula. Por que 20%? Essa nanopartícula, ela é obtida quimicamente por um princípio de chamada sílica coloidal, né? Pelo cloreto de silício, na realidade. E quando você obtém, você coloca, elas têm uma força de atração por aumento de energia de superfície muito forte. Então, elas se unem muito rapidamente e formam partículas enormes. Entendeu? Formam partículas grandes de nanopartículas. Então, você não consegue colocar maior volume. Então, o máximo que o fabricante consegue pôr é de 20%. Se você colocar mais, primeiro você deixa a partícula, a quantidade é menor. Por isso que o Durafil tinha 30% a 40% de partícula, enquanto que as demais tinham 55%, 60%. Por isso que a resistência dela era menor. Então, era só indicada para a dente anterior, porque ela dava brilho. Porque você não conseguia colocar mais em peso, porque ela formava, então, as macropartículas e nanopartículas, entendeu? Esse era o movimento. Qual que é a tecnologia da 3M? A 3M obtém por sol e gel, uma outra tecnologia química de obtenção da nanopartícula, que todo mundo faz também, só que ela consegue silanizar nanopartícula por nanopartícula. Entendeu? Entendi. Então, cada uma dessas partículas, elas são silanizadas individualmente. E depois, elas são colocadas juntas. Então, é como se você tivesse um cacho de uva mesmo, e os grânulos da uva, os bagos da uva, estão separados. Separados. Enquanto que nas outras estão todas juntas. Entendi. Entendeu? Perfeito. É por isso. Sendo assim, eles conseguem colocar até 60% em volume. E com isso, você tem a mesma resistência das resinas tradicionais. E Perfeito. pode ser usado para anterior e posterior. Enquanto que o Durafil só podia ser usado para anterior. Mário, explicar aí. Infelizmente, nosso tempo aqui vai acabar, o Instagram vai derrubar a gente. Uhum. Eu queria falar para o pessoal, então, entra no nosso grupo do Instagram, lá, do Telegram, aliás, né, do Telegram, que a gente vai disponibilizar o material para vocês lá. Muito obrigado pela audiência. A gente conseguiu desde o começo manter o pessoal aí entretido aí. E a gente precisa marcar outro então, né? Porque sim, vamos. Vamos aproveitar. O pessoal gostou. O tempo mais livre, né, dentro de casa, para a gente conversar um pouco sobre odontologia, né? Que é exatamente, interessante. É bacana, exatamente. É gostoso. É muito pessoal, bom. Então. Meu agradecimento a todo mundo que entrou aí, a todos os amigos, alunos e que me deram um alô aí que eu não pude falar. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento por estarem nos ouvindo aqui. Muito obrigado, Maurício, pela... Obrigado você. Eu quero dizer que eu vi todo mundo aqui que entrou, tá? Que falou oi. É que não dá pra gente ficar respondendo todo mundo, mas eu vi aí várias pessoas conhecidas aí. Muito obrigado.